E eu vou falar com um cara que entende desse assunto, que é economista da URGS, o Maurício Vaz, para bater um papo comigo. Maurício, muito bom dia. Bom dia a todo mundo que nos acompanha também. Maurício, todo mundo está meio incrédulo ao que está acontecendo. Parece que em cada país do mundo tem uma bomba detonando e ninguém sabe o que vai acontecer. O dólar bateu a casa dos 6,9 agora de manhã, está um pouquinho menos agora. As bolsas brasileiras amanheceram no negativo. Na Ásia, tudo negativo. Olha, Nasdaq que está aparecendo 0,5% positivo, mas o resto tudo despencando. O que está acontecendo com a repercussão da decisão do presidente Trump nos Estados Unidos, hein? Bom, você resumiu muito bem, né, o que está acontecendo, né? Está acontecendo um momento de extrema incerteza ao redor de todo mundo, porque essa medida não é só uma medida assim que já é muito, né? Essa questão das tarifas, né? Os impactos comerciais, mas isso na verdade envolve basicamente uma revolução ou um evento disruptivo sobre todo o sistema econômico mundial, que Sim. se você teve um período ali pré-Primeira Guerra Mundial em que havia um amplo comércio, um livre comércio, um livre fluxo de capitais, mais ou menos como a gente está vivendo agora. Aí teve o conflito da Primeira Guerra Mundial, passou a predominar um momento de maior protecionismo, como está acontecendo nesse momento agora do Trump. Sim. E desde a Segunda Guerra Mundial, a gente está vivendo esse contexto de abertura comercial, né, busca de acordos comerciais, que foi se avançando desde a Segunda Guerra Mundial até ontem, praticamente, né, até ano passado. Sim. Então, você tem um período de 80 anos em que a economia mundial ela foi se modificando, foi se solidificando, né, em que as cadeias produtivas elas passaram a não atuar apenas em um país, mas cada peça de um automóvel é feita em determinado país, né? É, Cada peça de televisão, de celular, etc., são através dessas cadeias globais, né? E exato. de repente, quando você coloca de uma forma muito abrupta uma taxa assim e sem não analisando exatamente qual que é a fragilidade do país, qual o setor complementar, através de uma negociação, não, foi num cálculo lá, numa fórmula, né, que levava basicamente em consideração os países que os Estados Unidos são mais deficitários, colocariam mais taxa, para todos os demais, no mínimo, uma taxa de 10%. Então, se você provoca uma mudança muito incrível assim, na É, dinâmica econômica, né? sim. Incrível não no bom sentido, mas no tom de impacto, né? É, Então, tu chegaste a falar com alguma pessoa moradora dos Estados Unidos nos últimos meses, hein? não cheguei a conversar, mas assim vi bastante relatos assim É, não, eu de sabe o que eu estou muito curioso para saber pessoas lá preocupadas assim, né? como o americano está vendo o seu presidente, que ao longo da campanha avisava algumas coisas ah, tacitamente, claramente, outras ele dizia algumas coisas, né? Se isso está sendo uma surpresa ou não ao americano, né? É isso que uma das coisas que eu pergunto, assim, porque pô, agora o Trump está tributando, o Trump está deportando. Parei um pouquinho, mas tem coisa que o Trump falou o ano inteiro passado da campanha queria Sim. fazer, né? E até antes da campanha ele já falava isso, né? Pois é, Isso na então, verdade assim é, é aquela coisa, sabe aquela coisa que é tão difícil de acontecer, que assim é tão para as pessoas, parece que é a coisa, não, ele está falando, todo mundo sabe que está falando isso, mas não vai fazer bem dessa é, forma. é, Porque é uma coisa muito disruptiva, assim, que ninguém fez isso, né? Aí parece aquela coisa, eu sei que está falando, ele vai fazer uma coisa, mas vai ser mais uma pressão e tal, é, não, mas ele de é, fato está fazendo, né? exatamente. Mas E assim, isso, por exemplo, é, quanto ao, vamos falar sobre os Estados Unidos e o Brasil. acho que É, essa que é a grande questão, né? Tá é isto. Outros países vamos deixar de lado numa outra Agora isso oportunidade. aí está afetando todo mundo, né? É, Então, inclusive, eu te pergunto o seguinte, por exemplo, o Brasil exporta algumas coisas para os Estados Unidos, tá? Já deve ter algum imposto. Eu acho que uhum, não há imposto zero dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, como aço, como é, alimentos. Isso aí deve ter 2, 3%, deve ter algum imposto. Acho que eu não sei se é zero de imposto.
Agora começa a ser 10% o imposto. Não, a média era 3% mesmo. 3%. Então, no Uhum. nosso caso, vamos botar assim, que uma régua, né? Vai aumentar 7% o custo do produto brasileiro para entregar nos Estados Unidos. Somente isso? Por aí. Bom, Por aí, essa faixa, né? certo. Então, assim, especificamente para o Brasil, não foi tão impactado como para outros, assim, no caso, direto, né? Sim. Então, no Brasil, na verdade, ele até pode sair ganhando em alguns aspectos comerciais, porque se para a gente aumentou mais ou menos 7 pontos percentuais, para outros países aumentaram 30, né? Por exemplo, Pois no é. caso da China. Então, tem produtos semelhantes aí, o Brasil pode ter uma vantagem nesse aspecto, mas as desvantagens de outros fatores tendem a predominar. Tá, mas eu digo assim, vamos imaginar que Posso aprofundar? outros países lá, o Taiwan, por exemplo, vai ter um custo de 40%, 30%. Bom, eles vão perder o mercado americano para fornecer produto. Eles também agora poderão direcionar os seus produtos para países como o Brasil. Olha, já que eu não consigo exportar para os Estados Unidos, eu vou tentar o Brasil com o mercado. Isso pode ser ruim para alguns produtos brasileiros que vai entrar de outros países que estavam direcionados para os Estados Unidos. A própria China está achando que é um bom negócio agora virar tudo para o Brasil aqui, as suas baterias, né? Sim, para o Brasil e para a Europa, principalmente, né? Que Poderemos seria ter uma inundação ainda maior de produtos chineses aqui, né? é um risco, né? Então a gente tem que tomar bastante cautela para não prejudicar a indústria do país, né? É. Então, para os Estados Unidos, a gente pode ter algumas oportunidades, né? Mas pensando na economia doméstica, realmente é um risco, né? Porque É. aí pode vir a ter um excesso, né? Que não está conseguindo alocar nos Estados Unidos, alguma coisa ainda acaba entrando. Para a China vai ser um pouco. Eu não sei se vai prevalecer mesmo essa questão dos 104%, né? Porque Tá tudo tá agora anunciando, né? anunciou. É. Porque 104% é muita coisa, né? É o dobro, né? Então, por mais É. que eles sejam muito competitivos em certos setores, É. 104% é É. um patamar muito significativo. Então, pode ter realmente o que, por um lado, pode ser positivo, porque ajuda na inflação, né? Só que não é a inflação mais importante para o país, no caso, né? O que está mais pegando é a inflação de alimentos, a inflação de eletrônicos e tal. Isso dá uma ajudinha, né? De comprar uma televisão mais barata, um carro mais barato e tal. Isso é importante, mas não é o essencial, né? Tá, mas então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, de fato, assim, com não evitar uma acentuação da desindustrialização no Brasil. Vamos fazer uma situação assim hipotética. Os Estados Unidos e China não entram num acordo. Aí a China está com 200 mil automóveis para entregar nos Estados Unidos nos próximos meses. Não tem mercado, está muito caro. O primeiro-ministro chinês diz o seguinte: desvia os navios, manda tudo para o Brasil. Vamos fazer uma liquidação de carro, eu preciso faturar, manda tudo para o Brasil, 200 mil carros e os outros containers de outras porcarias, coisa que nós estamos levando para os Estados Unidos, manda tudo para o Brasil. Entende? É uma coisa interessante que nós estamos vendo, uma peça de xadrez que nós aqui, o Lula, por exemplo, o presidente Lula, nós não estamos preocupados. Não, nós estamos preocupados com a exportação brasileira. Agora, e a importação brasileira? Que daqui a pouco, como eu digo, atraca os navios aqui, começa a descer carro mais barato para nós, para comprar, e aí detona a indústria brasileira, por exemplo. E aí? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, se tiver um movimento nesse sentido, né, já está tendo aquele acordo que foi feito com as empresas chinesas, né, junto com a Anfavea, para encarecer os produtos importados, né? Então teria especialmente os elétricos, carros elétricos, né? E a gente está num período de transição para esse aumento das taxas, né? O que a Associação aqui Brasileira de Automóveis está buscando fazer é antecipar esse movimento, né? Aí, como já é um acordo, o acordo é só para o ano que vem, então vamos esperar ano que vem. Agora, talvez com esse movimento, se de fato se concretizar uma enxurrada de automóveis aqui, chineses e outros produtos que são fabricados no Brasil, o que a gente importar mais barato, ok, isso não é um problema, né? Isso vai ter algo bom. O problema é deixar de produzir internamente, né? Então, para esses casos, precisa rever, de fato, algum nível também de taxação, de acordos comerciais, de limites, assim, né? Porque não pode, de repente, prejudicar toda uma cadeia produtiva. A gente tem
A gente teve, há poucos anos atrás, a gente teve anúncio de empresas saindo do Brasil, né, de automóveis, e agora elas estão voltando a investir. Então, esse investimento ele tem que ser consolidado no aumento da demanda, né? Então, não pode, de repente, a gente ter uma mudança estrutural que passa a ser inundado por automóveis, né, chineses ou de outros países também, né? Mas que não encontram o mercado dos Estados Unidos. Né? Precisa ter uma política cuidando disso. Mas nós temos que imaginar o seguinte, o mercado, ele não é assim uma coisa que, dependendo das coisas, demoram anos, né? Tu reindustrializar uma indústria, por exemplo, têxtil no Brasil. Eu estava falando com um colega Gil hoje de manhã, nós estávamos falando sobre lã. A lã hoje brasileira, boa parte da lã é enterrada. Ela não tem indústria para comprar lã. E se vende baratinho para se livrar do problema lá na fazenda que tem ovelha, para mandar preço de banana para os caras fazer alguma coisa no outro lugar do mundo. E eu digo, agora vamos fazer a indústria de lã aqui, produto de lã. Não tem máquina, não tem gente para trabalhar, não tem indústria montada. Então, reindustrializar um país é uma coisa complicada. A questão americana, eu acho que o Trump está... o pessoal achou que ele estava blefando. Ele quer reindustrializar os Estados Unidos como uma grande potência industrial do mundo, que era aí nos anos 50, 40, onde os Estados Unidos fazia e mandava para o mundo inteiro o produto deles. Só que, ao passar do tempo, né, a gente vai... é só um carrinho chinês, é só um telefone lá que está vindo lá da Índia. É só um vinho que está vindo lá da Europa. E aí aquilo foi encharcando o mercado de importação e a indústria local caindo. A mesma coisa aconteceu no Brasil, né? A indústria têxtil brasileira... A indústria têxtil brasileira... Sim, sim. Na Europa também aconteceu isso, né? Na verdade, houve uma mudança do eixo econômico industrial do Ocidente, digamos, né, para o Oriente, ali, liderado pela China, mas também por outros países, né, como a Coreia do Sul. O Japão estava fazendo isso nos anos 80, né? Só que daí o Japão fez um acordo lá com os Estados Unidos, o chamado Acordo Plaza, que eles apreciaram muito a moeda deles, né, para fazer com que os produtos japoneses ficassem mais caros nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos conseguiu manter uma competitividade industrial por mais um tempo. Sim. Só que eles conseguiram fazer isso com o Japão porque o Japão não tinha poderio militar, né? Então eles meio que impuseram esse acordo. Com a China isso não funciona, né? Então, qual que é o problema? No seu argumento inicial, deixou bem claro o problema. Se você, de repente, só coloca uma tarifa sem um planejamento adequado de longo prazo, o que vai acontecer é basicamente o encarecimento dos produtos e um problema na cadeia de fornecimento, né? Então, você tinha alguns produtos que são fabricados nos Estados Unidos e você interrompe a cadeia, como, por exemplo, pode acontecer no caso do aço. Eu não sou contrário, por exemplo, a você ter uma política de tarifas para auxiliar a indústria doméstica. Não no sentido de ter só um protecionismo, como a gente tinha décadas atrás, né? Sim, mas que você permita que ela seja minimamente competitiva. Você tem que dar alguns incentivos, preparar um tempo, né? O problema é que a gente foi muito protecionista por décadas, né? De repente fez uma abertura abrupta. A gente não fez uma transição, né? Então a gente tem que escolher quais são as indústrias mais competitivas, quais que a gente tem mais potencial, fazer uma política industrial de médio para longo prazo, e nesse meio tempo você pode ir colocando algumas tarifas, né? Aí Trump poderia ter feito isso também. O problema é que ele fez de uma forma muito linear, sem um planejamento. Aí gera todo um problema. Eu acho, né, Maurício, o economista Maurício Vaz, ele é economista da URGS, está falando comigo sobre esse assunto, e na tua história, no teu aprendizado na economia, nos teus labores aí da universidade, vocês nunca viram uma coisa desse tipo sem guerra. Estou falando de uma coisa... só de canetaço, né? Quer dizer, toda a preocupação de um economista na formação de preço, de custos, logísticas. Nós agora, e principalmente vocês que estão na área, estão vendo que numa caneta tu consegue mexer um rompimento, romper cadeias, romper mercado, criar estresse, bilhões de dólares sendo derretidos num dia, determinados tipos de empresa, outra empresa lá que, não sei se confirma verdadeiro, mas encheu lá 4, 5 aviões de equipamentos eletrônicos que estavam na Índia estocados e foi para os Estados Unidos antes do tarifa aumentar. Quer dizer, tudo isso para vocês, jovens economistas, deve ser uma loucura isso aí, né?
É uma coisa assim que a gente via algo semelhante acontecendo naquele período entre Guerra Mundial, né? Então, entre 1918 e 1938, aconteceu coisa desse gênero, né? Então, é uma coisa bem, uma leitura bem antiga, assim, né? Se É, eu pensar, né? E recentemente não teve nada disso, porque é uma construção assim que levou muitas décadas, né? Para chegar nesse padrão que a gente está atualmente, com seus problemas, né? Não vou dizer isso, é longe de ser algo perfeito. Aí o problema é você, como disse, uma canetada, é, mudar toda uma lógica produtiva mundial, né? Então, é, assim, não tem como isso não gerar uma enorme incerteza no mundo, né? é. Porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, não se sabe exatamente se quanto tempo vai continuar, ou quais são os impactos em todos os acordos Pequena falha. regionais, Sim. Tá caindo um pouquinho, Maurício. Sim, sem contar essa questão, né, que mencionou, mundial, elas foram precedidas por períodos de interrupção dos acordos comerciais, né? é, Então é algo que a gente tem que também não é exatamente minha área, né, mas só da economia política internacional, é, mas como também é uma área de interesse, a gente observa isso ao longo dos séculos, né? Isso é, acontecendo. Então é é. mais um sinal de alerta e de incerteza global, né? Que coisa, hein? O jovem economista está vendo o que ele viu nos livros lá no século XVII, XVIII, XIX, acontecendo agora no século XXI. É interessante, né, Maurício? Eu estava vendo aqui, nós estamos aqui na nossa região sul, a gente tem uma grande produção de arroz, né? Falando com o pessoal, o preço do arroz derreteu um pouquinho no mundo inteiro, baixou, tá e coisa. Mas nós conversando aqui, eu fico imaginando, né? Pô, os Estados Unidos recebem muito arroz também de países asiáticos, que daqui a pouquinho para o Brasil vai ser um bom mercado de tentar abrir mercado brasileiro, por exemplo, no caso do arroz lá, né? Com qualidade que nós temos. Então, eu estou vendo, assim, para o Brasil, com Com certeza. 10% de imposto, uma grande porta que se abre para o Brasil, para a Argentina, por exemplo, que também é 10%, de aproveitar. Agora eu queria te perguntar o seguinte: não está na hora do Brasil, eu não sei se também se tem ambiente, né? Vou te falar bem franco, do Brasil olhar para dentro para ver sobre o custo do preço dos produtos, formatação de preço, para ver se nós também não temos forma de nós ter uma economia mais menos custosa para produzir um produto, imposto por imposto, custo trabalhista. Será que tem momento para iniciar isso ou isso não acontece no atual governo? Na verdade, o que vai ter um grande impacto produtivo, né, é a reforma tributária que foi aprovada, né? A gente tem esse sistema ainda que vigora brasileiro, que tem muito imposto em cascata, né, diferentes, infinitos tributos, se for contando, cada município tem sua regra, depois os estados têm suas regras, e tem os diversos impostos federais, estaduais, né? Então, basicamente, a gente vai unificar, vão ser 3 tributos, mas, na verdade, todos funcionam com a mesma lógica. Então, vai ser praticamente um dividido em 3, assim, né? Que Sim. agora vai ser só com base no valor agregado. E, então, além dessa questão de desburocratizar, né, a tributação, que isso aí por si é um problema, vai aumentar muito a competitividade, especialmente pensando em exportação. A gente vai ter o investimento, não vai gerar imposto sobre investimento, e os produtos exportados também não vão gerar investimento, impostos, porque agora a tributação vai incidir não sobre a produção, mas vai incidir sobre o consumo. Então, no caso do produto exportado, o imposto que vai existir é sobre o imposto de exportação, que o país, no caso agora, por exemplo, Estados Unidos, vai ser 10%. Mas não vai ter mais imposto sobre a cadeia. Então, isso vai aumentar bastante a competitividade dos produtos brasileiros, né? Então, isso aí é algo assim... Só que o impacto dele vai começar a partir de 2027. Então, a gente vai ter esse impacto bastante positivo e vai se consolidar em 2032. Então, a gente tem um É, período de 2027 a 2032. De 2027 inicia e 2032 conclui é, a reforma tributária. Isso provavelmente vai dar um grande impacto, né? Tem estimações aí que vai aumentar o nosso PIB potencial em 10%, né? Então, é muita coisa. é, Então, isso é um impacto bastante importante que já foi feito, né? Só que o tempo de impactar o fato
ele demora alguns anos ainda para se... Porque mesmo 2027 vai ser só o início, né? Então não vai ter tanto impacto assim. O problema é que ninguém esperava o que aconteceria no início de 2025. E aí é que eu pergunto. Eu estou dando uma olhada aqui na Fox News, televisão americana. Os acordos começam a funcionar a partir de hoje, né? Agora da meia-noite de hoje, se não me engano. E eu fico a imaginar. Nem acordo, né? Eu fico a imaginar. Isso. Vai ser uma coisa, ô Maurício, eu fico a imaginar o seguinte, né? Por exemplo, o discurso dos presidentes de todos os países do mundo lidando com esse negócio e um grande, gigante país que é a China precisando faturar. Se não for faturar nos Estados Unidos, vai faturar em outros países. Qual será a reação dos presidentes do mundo inteiro quando a China desviar os seus navios, os seus aviões para outros países para descarregar mercadoria? Que nós estamos falando, o Trump está errado, o Trump quer proteger a indústria americana. E agora os chineses vão botar produtos no mundo inteiro. Como é que vai ser a reação de proteção das indústrias dos países que estarão recebendo produtos chineses nos próximos meses? Olha, e aí eu quero ver o discurso, né? Se o discurso vai ser o mesmo. Protejo ou não protejo a indústria local, hein? Então, porque isso é mais uma questão do elemento da incerteza global, né? Por isso que os mercados estão nervosos, porque o que eu vi agora, o presidente o primeiro-ministro, não me lembro agora, da Espanha, comentando que a tendência da Europa é de uma aproximação com a China, né? Só que não é algo simples justamente por conta desse risco. E aí vai ser bem difícil saber o que vai acontecer, porque de fato é muito produto para ser alocado. Provavelmente alguma coisa também vai ser revertido no próprio mercado interno chinês, porque eles também têm uma população bastante significativa, né? Então, uma parte provavelmente vai ser abastecida no próprio mercado interno, né? Mas sim, é um risco aí para os outros países, né? Por isso que aí talvez tenha alguma retaliação, porque a questão, acho que talvez que está na ideia do Trump, né? Bom, os Estados Unidos, no contexto atual, ele não consegue competir mais com a China, né? Nas regras atuais do jogo, os Estados Unidos não conseguem mais competir com a China. Então, o que vão fazer? Vão fazer uma coisa mais disruptiva para buscar iniciar um novo contexto internacional. Não dá para negar que, bom, por enquanto, a estratégia geral é de retaliação para os Estados Unidos, né? Mas, diante do que vai acontecer concretamente, se de repente for chegar a um contingente muito significativo de produtos chineses nos países e afetar economias internas, talvez vai ter que alguns países vão retaliar. Não acho que não vai acontecer exatamente nas próximas semanas, né? Vamos ver. Mas, assim, é uma preocupação que não dá para negar, porque o mercado dos Estados Unidos é muito importante ainda, né? É muito então, importante. Assim, alguma consequência vai ter de reação. Então, a gente está no momento de incerteza por enquanto, né? Afirmar o que vai acontecer é bem difícil. Né? Maurício, eu tenho que ir para a Rede Gaúcha Sat agora, e eu agradeço muito o teu carinho de atender a Rádio Acústica FM e desejo para ti e teus colegas economistas um bom trabalho, que vocês vão ter que trabalhar para entender tudo que acontece aí, viu, Maurício? Obrigado pelo carinho, viu? Constantemente. Eu que agradeço pelo espaço, um bom dia. Valeu, até mais.